Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 8 de outubro, quinta-feira, somos convidados a celebrar a memória de São João Calábria. Que este grande homem nos ajude cada vez mais a unir a nossa vida ao próprio Cristo. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e eu e meu filho já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate, e para quem bate se abrirá. Será que alguém de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente a história de São João Calábria. João nasceu na Itália em 1873 e lá faleceu em 1954. Iniciou a obra calabriana em 1907, com a finalidade de acolher os órfãos e crianças abandonadas. Formada de religiosos, religiosas e leigos, e atualmente presente em 13 países e em 6 estados brasileiros, estende sua atuação às mais diversas situações de pobreza. Rezemos por esta e por todas as iniciativas eclesiais que manifestam a compaixão de Deus em ação no mundo. Amados irmãos e irmãs, é bonito perceber a história deste homem quando, por exemplo, nós meditamos, de certo modo, a primeira leitura. E eu te convido a ir além do Evangelho hoje, novamente, procurando em sua casa a leitura do livro de Gálatas, São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Aqui, São Paulo vai fazer um grande apelo à comunidade dos Gálatas, dizendo que o que aconteceu? Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou?
diante dos vossos olhos, não foi acaso representado como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Eles tinham consciência da entrega do Senhor por meio das palavras do apóstolo, mas se deixaram fascinar por tantas outras coisas. Paulo vai, de certa maneira, convidá-los a não se pautar na lei, nas coisas da carne, mas procurar viver a fé no Senhor. Então Gálatas vai trazer sobretudo essa história de que a salvação não vem pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Contudo, é necessário saber que a fé ela precisa ser testemunhada. E assim nós hoje então nos deparamos com a vida de São João Calábrio, que em sua fé e encontro com o Senhor faz com que as obras de misericórdia aconteçam no mundo. E está intimamente ligado com o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, nós estamos no contexto, depois então, de Jesus apresentar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Ele convida os discípulos a aprofundar ainda mais esta relação para com esta intimidade com Deus. Como se deve viver então esta filiação para com Deus? Como Deus é Pai em nossa vida. E então, Jesus nos convida a refletir sobre esta parábola, que ela é descrita em dois momentos, em duas atitudes. Primeiro, ele fala deste amigo inoportuno, impertinente, que vai à meia-noite na casa deste outro amigo para lhe pedir ajuda, porque alguém vem lhe visitar e ele não tem nada a oferecer. Jesus vai dizer, não é por causa da amizade em si, mas pela insistência, pela persistência deste amigo, por estar inquietando e incomodando, que ele ajuda. Em outras palavras, a atitude deste amigo é sobretudo aquela de que não irá bater diretamente na porta, mas é alguém que confiante insiste e sabe que é possível abrir o coração daquele que de fato ele ama. E assim então o Senhor nos chama a atenção para o seu Pai, para Deus, Jesus Cristo, que nos diz. Imagine então o Pai que está nos céus. O que Ele não pode fazer em seu favor. E depois ele utiliza a imagem então, amados irmãos e irmãs, aqui no Evangelho. Se alguém pedir, se o filho pedir ao pai, me dá um peixe, ele vai dar uma cobra. Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião. Olha as imagens que encontramos aqui, amados irmãos e irmãs, neste Evangelho. Peixe e cobra. Peixe e pão realizam então esta imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A serpente, imagem visível então, e alusão ao inimigo de Deus. O ovo, também princípio de vida, associado ao escorpião, que representa então a morte. Jesus que nos convida sempre a estarmos confiantes de que Deus vai nos conceder sempre a vida e não a morte, para que assim possamos amá-lo de todo o coração. Portanto, a mensagem central do Evangelho de hoje está na confiança irrestrita no Senhor. Pedi e recebereis, batei e vos será aberto, procurai e encontrareis. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de jamais esmorecer diante das dificuldades e que possamos ter consciência de que o apelo que o Senhor nos convida a vivenciar é um apelo voltado à oração, a oração confiante e insistente. Santo Agostinho usa um pensamento para a realidade da oração que eu acredito que também se configura todas as realidades de nossa vida. Ele diz que a oração é como um combate. E ele fala assim: enquanto vivemos, lutamos.
Se continuamos a lutar e não desistimos, é sinal de que o Espírito bom habita em nós. E se um dia a morte não nos encontrar como vencedores, que ao menos nos encontre como lutadores. Que possamos ter esta confiança, que o maior prêmio para a nossa vida seja o Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.